Fala galera, espero que estejam todos e todas bem. Eu me chamo Felipe Guevara, eu sou professor de História e conforme o prometido eu inicio aqui a gravação de uma série de vídeos falando sobre crises na história da humanidade. Crise e mudança têm uma relação quase simbiótica, tanto nas nossas trajetórias individuais como ao longo da história. Vai dizer, provavelmente na tua vida tu já passou por alguma crise. Essa crise não te gerou mudanças? Para um pouco para pensar. Na história, não é diferente. Grandes mudanças no âmbito da cultura, no âmbito da política, no âmbito da economia ocorrem depois de grandes crises. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar então de uma crise, uma grande crise, uma crise que tem um século inteiro para chamar de seu, a crise do século XIV, que tem como consequência uma grande mudança na história da humanidade, uma mudança relacionada à cultura, o renascimento cultural. Então a gente está falando do século XIV. Falando do século XIV, nós estamos falando de um período chamado Idade Média. Falando de Idade Média, nós estamos falando de um período que dura 1000 anos praticamente. Ou seja, um período que tem início no século V e por um largo tempo se caracteriza por ser um período com uma sociedade extremamente agrícola, uma sociedade ruralizada, uma sociedade marcada por crises de fome, por crises promovidas por invasões estrangeiras, uma sociedade marcada também por um isolamento, né? Por um pouco apreço à vida urbana, pela quase inexistência do comércio e por um controle político de um binômio chamado nobreza e Igreja Católica. A nobreza é a grande proprietária de terras dessa sociedade, isto é, a humanidade era presa à terra, devia para esses proprietários. Por outro lado, há também outros modos de prisão, não é? A Igreja Católica detinha o monopólio cultural. Tudo que era visão de mundo, tudo que era cultura, tudo que era produção intelectual advinha da Igreja Católica. Isto é, a Igreja Católica então condicionou a visão de humanidade desse período baseado num pilar. Um pilar: dogmatismo, teocentrismo, milenarismo. Teocentrismo é: tudo vem de Deus. Não há o que ser produzido, não há o que ser estudado, não há o que ser conhecido. Tudo já está feito. Basta copiar. Tu já deve ter visto alguma imagem clássica daqueles monges copistas, né? Dogmatismo. Não duvide, não questione, tenha fé. Isso basta. Milenarismo. Não haja durante a sua vida, não faz sentido se preocupar com os problemas do mundo, a vida é difícil mesmo, a humanidade é injusta, nós sofremos, nós passamos por vários, como dizemos hoje em dia, perrengues, mas tudo isso porque um dia seremos salvos e terá o juízo final. Só que essa sociedade começa a mudar, ela começa a se tornar mais comercial, ela começa gradativamente ter mais contato entre si, ela começa a produzir mais, ela começa a crescer demograficamente, a Europa começa a encontrar outros povos, ter acesso a mercadorias desses outros povos. Essas mercadorias se chamam especiarias. E no século XIV essa sociedade está em pleno desenvolvimento. Uma nova ordem social, mais comercial, mais monetária, mais livre, que sofre um grande abalo. Esse abalo é o século XIV, século então de grandes fomes, de várias revoltas, de guerras e fundamentalmente de uma grande epidemia trazida junto às especiarias das Índias. Ora, essa epidemia mata quase 1/3 da população europeia. É uma catástrofe. E a sociedade que se reergue das cinzas, que sai do buraco, é uma sociedade que tem que tomar escolhas. Essa crise, galera, ela não é uma sentença, ela não é uma depressão geral.
Essa crise, inclusive, é um efeito colateral de um progresso dessa sociedade. Uma sociedade que está se desenvolvendo. Uma sociedade que está ascendendo. Ter crise é normal. E a grande revolução, portanto, é que a economia vai se tornar cada vez mais comercial. As pessoas vão ter cada vez mais liberdade, a nobreza vai ficar cada vez mais pobre, o camponês vai ter uma melhora na sua condição de vida e os comerciantes e as pessoas que moravam nas cidades vão presenciar uma transformação, principalmente no âmbito cultural. Ora, não faz mais sentido termos uma vida baseada numa humanidade estática, numa humanidade que não produz, numa humanidade que não questiona, que não age. Se vivemos com liberdade, se temos contato, se tentamos dominar a natureza, atravessar mares, buscar mercadorias, temos que mudar a nossa condição humana. Shakespeare, que é um dos grandes personagens desses tempos diferentes, fala que eu ouso tudo que é de um homem. Quem ousa mais o que isso, o homem não é. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que homens e mulheres não são deuses nem demônios. Nós somos humanos. E como humanos, nós temos que chegar ao limite de nossa condição. Buscando felicidade, estudando, tentando compreender o mundo que nos cerca, dando liberdade aos sentimentos humanos e expressando eles através da arte, consumindo eles através de encontros. O Renascimento também é um período onde vai surgir o que hoje nós chamamos de ciência. O Renascimento é um período que conta com a contribuição de povos árabes, de povos chineses, de povos indianos. O Renascimento, portanto, preza pela diversidade. O Renascimento, portanto, preza pelo debate. O Renascimento, portanto, forma a nossa noção de humanidade moderna, de civilização moderna. Um homem que está em constante transformação, uma humanidade que é capaz de produzir o seu próprio conhecimento. Então, veja bem, uma sociedade que entra em uma das suas maiores crises e, a partir dela, transforma a cultura. Essa visão velha de humanidade, essa visão estática, essa visão baseada em dogmatismos, essa visão que atrofiava a liberdade do espírito humano, já não faz mais sentido. É na crise que as mudanças ocorrem. E talvez um dos grandes ensinamentos do Renascimento que devemos levar para os dias atuais é que tudo é possível de ser renovado. E tudo, se bem analisado, se debatido, se estudado, pode ser transformado. A humanidade tem um espírito incrível na criação, principalmente de soluções. Então, baseado em ciência, baseado em cooperação, baseado no conhecimento de outros povos, quem sabe nós não encontramos as saídas para essa crise que nos impõe, também olhando com carinho para o passado, afinal, como diria um historiador muito famoso chamado George Duby, uma das funções da escrita da história é contribuir para os nossos contemporâneos ter mais fé no futuro. Que a partir então desse exemplo de grande transformação humana que liberou o nosso espírito, a gente possa então acreditar em dias melhores. Beleza? Até o próximo episódio.